Sarita Montiel sentou-se à beira da janela de seu pequeno quarto, olhando para o céu dourado do entardecer. A brisa suave fazia as cortinas dançarem suavemente, enquanto ela observava com os olhos atentos as sombras que começavam a se alongar pelas ruas de Santa Clara. O calor do sol se dissipava, mas o peso em seu coração parecia apenas crescer. Ela sempre se orgulhou de sua beleza. Os belos cabelos caíam em ondas sedosas sobre seus ombros e seus olhos, de um âmbar profundo, guardavam o mistério de quem sabia o que queria, mas nunca permitia que os outros soubessem. Mas havia algo que nem mesmo a sua juventude e formosura podiam esconder: sua solidão. A solidão que vinha da ausência de seu pai, da perda súbita de sua mãe e do vazio que se alastrava no espaço entre ela e todos os homens que jamais conseguiram tocá-la de forma verdadeira. Sarita nunca se entregara a ninguém. Ela queria mais. Queria sentir com toda a sua essência a entrega que o amor proporciona. Sentia, no fundo de sua alma, que o amor verdadeiro deveria ser a chave para a sua libertação. Mas em Santa Clara, onde o medo rondava como uma névoa espessa, e onde seu nome estava ligado ao de um homem perigoso, seu próprio pai, Sebastião Montiel, ela sabia que o amor não era algo que ela poderia esperar em paz. O telefone tocou, quebrando o silêncio. Ela não precisou olhar para saber quem estava do outro lado. Era o homem que ela nunca desejou ver, mas que agora se tornara a única realidade em sua vida. Sarita, sua presença é requisitada. A voz de Rodrigo Marques era fria, sem emoção, mas havia algo que deixava claro o poder que ele detinha. Rodrigo, o temido mafioso de Santa Clara, era um homem cuja imagem era mais lenda do que realidade, mais sombra do que luz. Dono de uma força incomensurável, ele não era conhecido apenas por sua violência, mas também pela manipulação astuta dos corações das mulheres que se apaixonaram por ele. E agora, aquele homem que todos temiam estava cobrando algo dela. Algo que ela não sabia do que se tratava, pois já era a segunda vez que recebia ligação dele exigindo que ela se entregasse. Naquela noite, depois de anos sem ver seu pai, ele apareceu como se a sua ausência não tivesse sido longa e sentida. O jantar foi uma tortura silenciosa. Sarita estava sentada à mesa. Seu pai, Sebastião, parecia indiferente à sua presença, como se ela fosse um mero objeto, uma peça no jogo de uma partida que ele já havia perdido há muito tempo. A casa estava impregnada pelo cheiro de cigarro barato e pela fumaça da decadência. Sarita, ele falou com a voz arrastada enquanto olhava para ela como se estivesse avaliando uma mercadoria. Você será uma boa oferta para ele.
Ela congelou. Suas mãos pararam no ar. O silêncio que se seguiu foi cortante, como uma lâmina afiada. O quê? O que você está me dizendo, pai? Então foi por isso que ele tem me ligado? Como teve coragem de me oferecer a um mafioso? Perguntou ela, tentando disfarçar o pânico que começava a tomar conta de seu corpo. Sebastian não a olhou nos olhos. Em vez disso, ele fitou o copo de vinho como se procurasse algo nele, como se esperasse que a resposta estivesse lá. Eu não posso mais lidar com as dívidas, Sarita. O Rodrigo, ele fez uma oferta, uma última solução. Você será um presente para ele, uma forma de quitar o que eu devo. Aquelas palavras caíram como pedras pesadas sobre o peito de Sarita. Ela sentiu a respiração faltar, seu estômago se apertando, as pernas tremendo. Era uma traição cruel. Seu pai a estava entregando, como se ela fosse um bem qualquer, como se fosse apenas uma moeda de troca em um jogo sujo do qual ela não fazia parte. Como pôde fazer isso comigo, pai? Ela falou com a voz entrecortada pelo pavor. Não tive escolha, filha. Ele me disse que gosta de você e me sugeriu esse acordo para perdoar as minhas dívidas. Então, para se livrar das dívidas, você me deu de presente para o mafioso? Mas o olhar de seu pai não vacilou. Ele estava resolvido. Para ele, a única coisa importante era a sobrevivência e o preço disso seria a vida dela. Naquela mesma noite, o carro de Rodrigo Marques parou em frente à casa de Sarita. Um imenso carro negro, semelhante a um monstro de aço que emanava uma energia ruim, quase palpável. Ela ficou imóvel, observando da janela, seus olhos transbordando um turbilhão de emoções. Raiva, dor, medo e, surpreendentemente, uma estranha curiosidade. Ela não sabia por que o medo parecia se misturar com uma pontada de algo desconhecido, algo como desejo. Quando a porta do carro se abriu, Rodrigo apareceu. Alto, imponente, com um olhar que atravessava a alma. Ele não sorria. Os olhos enigmáticos e uma expressão de constante vigilância davam-lhe uma aura quase imbatível. Sua presença enchia o espaço como uma tempestade prestes a desabar. Ele a olhou sem pressa de falar, avaliando-a como se ela fosse uma peça rara que finalmente chegara até suas mãos. Seus olhos verdes profundos pareciam absorver cada momento dela, cada suspiro que ela dava. Olá, Sarita Montiel. A voz de Rodrigo era grave, quase ameaçadora, mas com uma suavidade que contradiz a dureza de sua figura. Ele deu um passo à frente, sua sombra cobrindo o pequeno espaço entre eles.
Ela não respondeu de imediato. Ficou ali encarando-o com os olhos cheios de desconfiança e ódio. O que você quer de mim? Ela finalmente conseguiu falar, a raiva atingindo suas palavras com uma ferocidade que ela mal acreditava ter. Rodrigo riu baixinho, como se o confronto fosse algo esperado. Eu já tenho o que quero, Sarita. Você. Sabia que esse dia chegaria. Eu a observo há muito tempo, mas... Bem, agora você me pertence. Seu pai recebeu o perdão das dívidas dele em troca de você ser minha. Eu nunca fui de ninguém e não serei agora. Ela respondeu, tentando escapar da presença dele. Ele a segurou pelo braço, impedindo a sua fuga e dizendo: Eu sei que você nunca foi de ninguém e eu confesso. Foi uma das coisas que mais gostei de saber a seu respeito, além de admirar a sua beleza. Ele a entregou nas mãos de um dos seus capangas, que a levou para o carro, abriu a porta traseira e a empurrou para que ela entrasse. Quando ele viu a agressividade com que o capanga a empurrou, gritou: Da próxima vez que você tratar a minha mulher desse jeito, não ficará vivo para empurrá-la novamente. Ouviu? Sim, senhor, ouvi. Nos dias que se seguiram, Rodrigo não tocou nela. Ele apenas a observava, estudava cada reação dela, como se estivesse tentando entender a mulher por trás da fachada de resistência. Gostava de ficar observando Sarita tentando se esquivar dele, evitando-o a todo custo, olhando-o com desprezo e fugindo de sua presença como uma criança assustada. Até aquele momento, ele nunca forçou a nada, nunca tentou humilhá-la. Dava-lhe total liberdade para fazer o que quisesse na mansão do mafioso. Para relaxar a pressão em que se encontrava, Sarita começou a cuidar das flores dos jardins da mansão. Tratando das flores, Sarita encontrou um prazer que a fazia se esquecer que estava ali obrigada e não por vontade própria. Porém, uma coisa a inquietava. Por que ele não ousou encostar em mim? Pensava a todo instante, temendo que a qualquer momento ele cobrasse o que julgava lhe pertencer. Uma noite, depois de um jantar tenso em que ela o evitou o máximo possível, Sarita se viu na varanda olhando para o céu estrelado. Rodrigo apareceu ao seu lado, mais uma vez em silêncio, mas desta vez havia algo mais, algo que ela não sabia definir. Depois de alguns minutos em silêncio, olhando para ela, disse: Eu não sou o homem que você imagina, Sarita. A voz dele estava baixa, quase um sussurro, como se ele não quisesse que alguém mais ouvisse. Eu não escolhi essa vida. Fui direcionado a ela contra a minha vontade. Ele confessou com uma certa tristeza no olhar. Assim como você,
Tive um pai inconsequente que me deixou a direção desse negócio sujo. Se eu pudesse escolher, nunca teria entrado na vida de mafioso, mas parou de falar pensativo. Mas agora que você está aqui, vejo que talvez eu tenha algo a perder, algo que não esperava encontrar. Uma vida decente ao lado de uma mulher linda e digna como você. Sarita o encarou com os olhos arregalados. O mafioso, o homem temido, estava mostrando fragilidade. Ele estava reconhecendo que vivia à margem da sociedade. E naquele instante, um fio de dúvida começou a brotar em seu coração. Poderia ele realmente mudar? Ou tudo não passava de mais uma mentira para tentar seduzi-la? O que se seguiu nos dias seguintes foi uma luta constante. Sarita resistia, mas o coração, aquele órgão frágil e traiçoeiro, parecia ter seu próprio querer. Certa noite, Sarita entrou na biblioteca quando ele estava lendo um livro. Como ele percebeu que ela ia se retirar, disse: "Pode entrar, Sarita." "Eu vou só escolher um livro," ela disse meio constrangida. Ele se levantou, caminhou na direção dela e lhe disse: "Pode escolher com calma." Subitamente, eles estavam a centímetros de distância. Ele olhando para o rosto dela, incapaz de desviar os olhos dos lábios rosados e ligeiramente entreabertos. De repente, ele a segurou em um abraço enquanto continuava olhando os seus lábios. "Neste momento, não há nada que possa me impedir de tomá-la em meus braços, apertá-la em meu peito e beijar esses belos e perfeitos lábios, Sarita." Ela se agitou, tentando se afastar, mas ele a prendia de uma maneira firme e delicada ao mesmo tempo. Em um gesto rápido, rasgou a blusa dela, deixando seus seios à mostra. Sabia que eram deliciosos. Rodrigo contemplou o par de seios, passando a mão no mamilo dela, que se tornou rígido com seu toque. Sarita tremeu com o contato inesperado dele em seu corpo. "Não!" implorou ela, tentando fechar a blusa. Com a tentativa, ele sorriu e se afastou, dizendo: "Já tive várias mulheres. No entanto, a nenhuma eu quis como eu a quero. Mas não a tomarei por força. Quero você apaixonada e louca por mim. Quero ouvi-la gemer com o prazer que eu lhe darei." Acabou de falar e se retirou da biblioteca. Meus caros, Sarita estremeceu com a declaração que acabara de ouvir. Foi para o seu quarto e, naquela noite, tentou dormir em vão, pois seu corpo queimava como se em sua cama houvessem labaredas. Quando dormiu em seus sonhos, viu a imagem sedutora de Rodrigo a acariciando, beijando-a apaixonadamente, fazendo amor com ela. Delírios noturnos de uma virgem a consumiram naquela noite inteira.
Acordou suada e com a temperatura do corpo altíssima. Na manhã, com os sonhos que teve, sabia que ela o desejava. Estava alucinada, sonhando até acordada em se entregar nos braços dele e sentir todo o prazer que ele lhe prometera. Meus queridos, Rodrigo sabia o que estava fazendo. Mesmo que o pai dela tivesse cometido o triste ato de oferecer a própria filha virgem a um homem como ele, Rodrigo não queria que ela se entregasse em seus braços por obrigação, mas por desejo e vontade. À tarde, Sarita estava cuidando das flores quando a criada lhe disse: Senhora, o patrão acabou de sofrer uma emboscada e está em um hospital de amigos. Ele pediu para lhe avisar. Sarita ficou desesperada e pediu ao motorista que a levasse até o lugar onde ele estava. Quando entrou no quarto do hospital, Rodrigo estava ainda sob o efeito dos sedativos. Enquanto esperava que ele acordasse, chorou ao vê-lo naquele estado. Depois de alguns segundos, ela ouviu: Não chore, querida, ele disse com a voz fraca. Estou bem, falou tentando confortá-la. Isso não é vida, Rodrigo, disse ainda com as lágrimas rolando em sua face. Mas eu estou aqui, ao seu lado, e só vou sair quando você receber alta. Ele sorriu e voltou a dormir. Durante 2 semanas, ele ficou internado e Sarita não o deixou sozinho. No dia em que recebeu alta, perguntou-lhe: Você aceita fugir dessa vida de mafioso comigo, Sarita? Tem uma ilha escondida em um trópico e poderemos viver tranquilamente lá. Sem pensar, ela respondeu: Claro, vê-lo fora desse mundo de criminalidade é tudo o que eu desejo. Irei com você, Rodrigo. Um helicóptero os esperava no heliporto do hospital. Rodrigo deixou tudo para trás e foi em busca de um novo começo, acompanhado de Sarita. A ilha era pequena, mas muito bonita. Havia uma casa bem estruturada, com poucos empregados, mas confortável. Ele pediu que a criada preparasse um quarto para Sarita, porém ela disse: Não precisa, dormirei no mesmo quarto que você. Não acho que você deve provocar-me com a sua presença no meu quarto e na minha cama. Certamente não terei condições de não tomá-la como minha mulher, Sarita. Ela o beijou e depois disse: Sério? Você não conseguirá se controlar, meu querido? Isso é tudo o que mais desejo, vê-lo descontrolado na cama. Ele sorriu e lhe respondeu: Seu desejo é uma ordem, meu amor. No quarto, ele lhe sussurrou: Vou ser delicado, querida. Você é muito preciosa e pode quebrar. Beijou a sua boca e a iniciação da vida sexual de Sarita começou. As mãos de Rodrigo exploravam cada centímetro do corpo dela enquanto ela se entregava com gemidos de prazer. Depois de alguns segundos, as emoções explodiram e ela começou a exigir mais e mais, quase com fúria e com um desejo ardente.
A reação de Sarita foi recuar à primeira sensação de dor. Mas então, a dor se transformou em êxtase. Após o grande momento, quando ambos estavam exaustos, ela pensou: agora ele é realmente meu homem e eu, sua mulher. Quando Sarita olhou nos olhos dele, finalmente viu o amor. Ela se entregou a ele não porque fosse forçada, mas porque o amor, em sua forma mais pura e redentora, havia finalmente encontrado um caminho para ambos. Rodrigo Marques, o ex-mafioso imbatível, e Sarita, a ex-virgem sonhadora, juntos escreveriam uma nova história. Uma história onde o passado não fosse uma prisão, mas um ponto de partida para uma liberdade que ambos precisavam conquistar. Se você gostou dessa história, aqui eu indico outra que você certamente gostará.